Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa 6ª edição do PodPrefs da Prefeitura de Francisco Morato. A você, internauta, a você, ouvinte, que nos acompanha das redes sociais oficiais da Prefeitura de Francisco Morato e também do Spotify. Hoje nós trataremos de um tema muito importante, claro, como todos que tratamos aqui no nosso PodPrefs. E hoje nós falaremos de IBGE, Censo 2022. Fique com a gente até o final, porque essa entrevista vai ser espetacular. Todas as dúvidas que você tem em receber o recenseador ou a recenseadora na sua casa, hoje é o dia de você esclarecer tudo. Então fique com a gente até o final. Se quiser compartilhar a nossa 6ª edição do PodPrefs, fique à vontade, por favor, compartilhe com a família, com os amigos, compartilhe com todo mundo, porque informação gera conhecimento e tendo conhecimento, é claro que você vai abrir as portas da sua casa para pessoas sérias e competentes que estão ali realizando um trabalho muito importante para a nossa cidade e principalmente para a sua vida. Hoje nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios do PodPrefs de Francisco Morato o Nilton Santos, que é coordenador e subchefe de área do IBGE, e também o Thiago Marcolino, que é supervisor também, agente censitário supervisor aqui de Francisco Morato. Bem-vindo, Thiago, bem-vindo, Nilton. Apresente-se ao nosso público, por favor. Começando contigo, Nilton. Olá para você que está participando com a gente aqui. Meu nome é Nilton Santos, eu sou o coordenador de subárea aqui de toda a região de Francisco Morato e Franco da Rocha. Hoje o IBGE atua na região com uma agência em Caieiras. Aqui nós temos 4 postos de coleta aqui na região, tá? Eu coordeno toda essa parte dessas 2 cidades aqui para o Censo 2022. Thiago, por favor. Olá, pessoal. Bom, quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Obrigado a você que está assistindo. Eu me chamo Thiago Marcolino, sou agente censitário supervisor e estou junto com os recenseadores fazendo o serviço de campo, né, que é a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Perfeito, obrigado pela apresentação de vocês ao nosso público. É importante que vocês saibam quem hoje está falando com vocês desse tema tão importante que é o IBGE. Agora, é uma pergunta, podemos considerar boba. Talvez sim, para a gente sabe o que é, mas para outras pessoas não. O que é a IBGE? Eu sei que é uma sigla, Certo. mas o que significa, Nilton, IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O nome é bonito, hein, rapaz? Bonito, né? Bonito. Longo, né? Acho que por isso que abreviaram, né? Exatamente. Fica mais bonito, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para quem não sabe, o IBGE ele já existe desde 1871. 1871? Na época do Império. Rapaz. Desde a época do Império já faz-se contagem das pessoas, né? Pouca Então gente já sabe. era feito esse tipo de contagem há muitos e muitos anos atrás, hein? Não tinha esse nome, né? Mas Você lembra o nome, como que era? Vai dedurar a idade, hein? Departamento de Pesquisas, né? Departamento de Pesquisa. Departamento de Pesquisas e Estatísticas. Você foi longe agora, hein? DPE. Mas conta pra gente, Nilton, quando que foi realizado o primeiro censo? Você tem mais ou menos uma ideia? Olha, em 1934, que o Brasil passa a ser república, esse instituto é transferido e ali começam-se as pesquisas desse modelo de contagem de pessoas, né? Em 1937, ele muda de nome, durante 34 a 37 ele muda de vários nomes, tem vários nomes, mas em 1937 ele ganha o nome de IBGE. E aí as pesquisas passam a ser faladas todas pelo IBGE, todas apresentadas pelo IBGE. Em 1967 ele é agregado ao Ministério da Economia. Então desde 1934 já haviam, essas pesquisas já eram feitas. Esse modelo, né, mas as pesquisas já eram feitas já. E hoje elas são feitas com muito mais frequências, né? Sim. O IBGE é uma referência para o mundo, né? O mundo inteiro, o IBGE ele é uma referência para países da América Latina, países da África, a própria França também tem informações com o IBGE. Então, hoje o IBGE ele tem uma demanda de dados assim a nível mundial, muito respeitado. São mais de 80 anos, é uma instituição muito sólida, né, que presta esse serviço para o Brasil há muito tempo já. Caramba, incrível. Bom, todas essas estatísticas e esses dados que são coletados no decorrer do nosso PodPrefs, você vai entender
para que serve e como que é feita essa coleta de dados. O Thiago, que está aí mais à frente dos trabalhos aqui em Francisco Morato, o Thiago, que está um pouco mais à frente aí dos trabalhos na cidade de Francisco Morato, vai contar um pouquinho para a gente como que funciona, como que é feita a coleta desses dados. Claro, informações para a sua segurança, como checar se aquele recenseador ou se aquela recenseadora de fato é um credenciado ou uma credenciada do IBGE. Thiago, conta para a gente um pouquinho como que é feito esse censo de casa em casa, se eu posso fazer ele de maneira online, se eu posso entrar no site, não sei, do IBGE para poder fazer essa pesquisa, ou eu tenho que receber o recenseador na minha casa? Bom, em primeira instância, o IBGE ele realiza as pesquisas de casa em casa, né, com os recenseadores. Né? Os recenseadores eles vão nas casas munidos do DMC, que é o nosso aparelhinho de coleta. DMC, isso que é na sua mão. Exatamente. Parece um celular. Parece um celular. E de fato é um celular. É um celular mesmo. Só que não é um celular comum, né? Não dá para acessar, por exemplo, o Facebook por esse celular, porque é um celular governamental. E foi adaptado para que vocês consigam fazer essa coleta. Para que se fosse realizada a coleta, né? Esse celular ele conta como um sistema de quiosque, né? Ou seja, eu não consigo acessar a Google Play, por exemplo, e baixar algum aplicativo específico. Exatamente. Né? O recenseador ele vai até a casa da pessoa, né? E nessa casa ele puxa um geocódigo através do aplicativo do censo demográfico. Puxa, né? O quê? Geocódigo. O geocódigo ele nada mais é do que as coordenadas geográficas. Latitude, né? longitude. Exatamente, latitude e longitude das nossas aulas de geografia da 8ª série. Rosa dos Ventos. De fato, você está naquela localidade. Exato, para justamente ter ciência de que você se encontra ali, naquele ponto específico do Brasil. Né? E, no caso, Francisco Morato. Francisco Morato. Começa a aparecer no mapa, né? Sim, justamente. E quando o recenseador ele se põe a ir na casa da pessoa, caso a pessoa ela queira fazer a resposta dessa pesquisa pela internet, ela pode informar essa vontade para ele, ele faz o pré-preenchimento de algumas informações. Então né? consegue fazer, mas tem todo um Exatamente. trabalho antes feito também pelo recenseador. Sim, ele pega algumas informações, no caso o número de telefone, né, o endereço, e-mail, e a pessoa ela recebe no e-mail um código. E neste código ela consegue estar respondendo o censo demográfico pela internet, ou acessando o próprio site do IBGE. Né? Quando você acessa o site do IBGE, tem informação se você quer responder a pesquisa do censo demográfico por ali. E aí você consegue acessar fazer ao vivo. E responder. Vai fazer um teste ao vivo. Vou fazer um teste aqui agora, né? Porque agora já tem essa disposição para agora colocar no site ao vivo, né? Você acessa o site do IBGE, por exemplo, né? Se eu colocar aqui agora IBGE, ele vai jogar eu aqui para dentro do site do IBGE. Qual que é o site? Só para que as pessoas que estão nos assistindo... Digitar só digitar IBGE no Google. Botou IBGE no Google, vai aparecer ibge.gov.br. Então já sabe, né? ibge.gov.br. Imediatamente, aparece isso aqui, Deixa eu mostrar para a câmera aqui, o pessoal consiga ver. Aparece isso aqui já na hora. Show de bola. Beleza? Bacana, hein, Nilton? Legal. E aí, através do código... Através do código... o licenciador geral ela consegue fazer a pesquisa através do site. Agora, uma outra dúvida que muitas pessoas perguntam para a gente na rua também, se vão receber o recenseador, se não vão receber, se é obrigado a receber, se não receber. E a gente sabe, o Thiago e Nilton, que muitas pessoas têm receio, né? Até por conta de muitos golpes, infelizmente de muitas fraudes, as pessoas se fazem valer aí de serviços públicos para poder enganar outras pessoas, né? Sim. Se passam por agentes dos Correios, se passam por entregadores, entregadores infelizmente acabam aí, né, prejudicando aquela família. Como que eu faço, por exemplo, se um recenseador chegar na minha casa, como que eu faço para confirmar a identidade desse recenseador ou dessa recenseadora, para saber se de fato eles são credenciados ali pelo IBGE, para que eu não corra nenhum risco de ter um recenseador na minha casa e sofra algum tipo de dano? Como que é feita essa checagem para saber se de fato é do IBGE? Bom, o recenseador do IBGE, além de ter o colete, né, propriamente dito... Esse colete que você está utilizando. Esse colete ele tem as informações a sigla do IBGE e número de telefone. Site e número de telefone, no qual a pessoa pode entrar em contato
quando ela quiser, a hora que ela quiser, ela vai ser atendida. Para além disso, temos também do lado direito o crachá. Nesse crachá ele consta informações como fotografia da pessoa, né, o número de matrícula, número de RG da pessoa, né, consta também o QR Code, que o morador consegue estar verificando na hora se está de fato vinculado ao IBGE ou não. Ao IBGE. Tiago, vamos fazer um teste? Mas ao vivo. Vamos fazer um teste aqui? Por favor. Deixa eu abrir aqui. Bom, normalmente você que vai receber o licenciador na sua casa, a maioria das pessoas tem internet em casa, Wi-Fi. Sim, então, com certeza. Aqueles que não têm dados móveis, conseguem acessar ali. É só você abrir a sua câmera. Vamos fazer um teste aqui ao vivo. Então, eu abri a minha câmera, em foto mesmo, tá? Não precisa abrir em vídeo. Vamos fazer a leitura aqui do QR Code. Vamos ver se dá certo aqui. Ó, apareceu isso aqui, ó, página da web. Vamos entrar aqui para ver. Vamos ver se dá certo. Opa. Entra no Google. Funcionou. Tá carregando. Ó, abriu essa tela aqui, ó. Exatamente. Abriu essa tela. Vamos dar uma lida aqui. Verifique a identidade do entrevistador. Se você deseja confirmar se uma pessoa é ou não entrevistador do IBGE, digite abaixo o número de documento da pessoa. Pode ser matrícula, CPF ou RG, que contenham apenas números em sua composição. Essas informações estão nos crachás dos nossos profissionais. Que está aqui, né, Thiago? Exatamente. Tem os dados aqui embaixo, ó, no próprio crachá do recenseador. Se você deseja verificar se um determinado número de telefone pertence ao IBGE, entre em contato com o 0800 721 8181. E aí eu vou colocar aqui a matrícula do Thiago. Já aparece, quando você clica, a matrícula do próprio recenseador. Então já tem a matrícula dele aqui, começa com 35 e termina com 93. Vamos dar uma busca aqui para ver. É só importante você observar, você que está nos assistindo, ou você que está nos ouvindo, que o site do IBGE ele aparece sempre antecipado aí, antecedendo um cadeado. Tem um cadeadozinho que significa que você está num ambiente seguro. Segurança. Que você está num ambiente seguro. Então é importante que você observe isso e verifique se o site do IBGE tem gov.br. Então aqui está, respondendo.ibge.gov.br. Tudo isso para nossa segurança. E aí apareceu aqui, resultados da busca. Quem mais, nada menos que Thiago Marcolino Pereira. Matrícula, lotação, posto Francisco Morato, São Paulo, situação ativo. Tá aqui, ó. Exatamente. Essas informações aí de o posto e ativo, elas são importantes. São importantes, né? Sim. Até porque vai identificar aonde ele está lotado, que é o posto daqui de Morato, nesse caso, e que ele está ativo. Mas, por exemplo, apareceu aqui Carapicuíba. Opa, não faça. Então, por exemplo, se aparecer um posto diferente da cidade que aquele cidadão está, ele não vai fazer a pesquisa. Justamente. Interessante. Inativo. Inativo também não. E os nossos recenseadores, né, numa escala nível Brasil, eles são orientados a falar para a pessoa que ela pode fazer essa pesquisa, que ela pode pegar o celular lá caso ela tenha receio, porque é normal que as pessoas tenham esse medo, né? Sim. E nunca o recenseador ele vai falar que precisa entrar na casa da pessoa para fazer a pesquisa. Até porque eles são orientados que a pesquisa pode ser feita pelo portão, né? Então, se a pessoa quiser ficar do lado de dentro do portão responder a pesquisa, vai ser tranquilamente atendido. Muito bem, são orientações importantíssimas para você que vai receber ou que já tem recebido o recenseador na sua casa, mas porventura... Há esse risco de o recenseador voltar na mesma casa? Acontece às vezes? Ele pode voltar na mesma casa? Ou outro recenseador bater? Não. Normalmente é o mesmo recenseador, a não ser que um recenseador esteja fazendo aquele bairro lá e chegou a certo percentual, foi fechado o setor e depois vai voltar lá para fazer o restante do setor. Isso pode acontecer. Mas no caso de vago, aí sim, chegou lá, não tem ninguém, ele vai voltar lá. Acho que até uns indícios maiores aqui da nossa região, aproveitando já esse assunto, vai entrar nele, né? A questão dos domicílios vagos. Os domicílios vagos é porque o recenseador não acha a pessoa lá. E como aqui em Morato a maioria trabalha em São Paulo, né? Então a gente tem um alto índice de quase 3 mil domicílios vagos. Quase 3 mil. É um número muito alto. Se você colocar em média que cada domicílio tem no mínimo 3 pessoas, olha para quanto vai esse número. Esse número vai lá para o espaço, já vai para 9 mil pessoas.
É muita coisa. Então, o que a gente pede? Agora nós temos uma ação do IBGE de agendamento noturno e finais de semana também. Então, por exemplo, vocês, os licenciadores, eles não vão no final de semana, então é isso? Ou eles só se agendar. Só se agendar. Agora não, agora eles até estão indo, né? Que a gente deu uma insistida para que a gente consiga. Porque muita gente nem agendava. Então hoje eles saem até de sábado e domingo e vão lá na residência da pessoa e fazem o censo com ela. E caso não encontre, a pessoa pode fazer o agendamento. Esse agendamento é feito por onde e como que é feito? É pelo site do IBGE? Pelo site do IBGE. Então acessem, caso você está nos assistindo, nos ouvindo e tem dificuldade de ter alguém na sua casa, nos dias em que os licenciadores estão passando, como bem orientou o Newton, faça o seu agendamento. Entre no site ibge.gov.br, lá você faz o agendamento e os licenciadores, de acordo com os dados que você inserir, vão até a sua casa. O 0800 também dá informações. Legal. Pode ligar no 0800. Consegue agendar pelo telefone também? Eles vão direcionar para o posto de coleta mais próximo. Ah, legal. E justamente falando no posto de coleta, é o espaço onde o moratense também consegue acessar e ter formas de fazer o agendamento, né? De saber o que é o censo, de saber quem vai ir na casa dele, né? De ter uma referência de quem está na rua dele recenseando. Onde é o posto de coleta aqui em Morato? O nosso posto de coleta ele está no Céu das Artes, né? Que agora é o Parque das Crianças. Ah, no parque lá em cima. Exatamente, Vassouras. E lá nós ficamos das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Então é portas abertas, quem quiser lá conhecer o que é o IBGE pode ir, pode ficar à vontade, né? A criançada que está fazendo trabalho sobre o IBGE, porque as professoras estão pedindo bastante, vai lá. O direito público lá total. Eu acho que tem gente que não conhece o nosso parque ainda, então fica ali na Avenida Paulo Brossard, sem número, ou você pode digitar Rua da Criança, só não lembro o número lá agora, mas a Rua da Criança é aquela rua principal do parque, para quem já conhece, para quem está um pouco mais familiarizado, mas joga no GPS lá, Avenida Paulo Brossard, e logo depois do posto de gasolina ali do Vassouras, você consegue ter acesso ao Parque da Criança. Então, lá fica o nosso posto do IBGE, posto de coleta em Francisco Morato. Agora, Newton, esse recenseamento que está acontecendo agora, essa coleta de dados, era para ter ocorrido em 2010, é isso mesmo? Sim. Por que não houve esse censo 2010 e por que só agora em 2022? O censo acontece a cada 10 anos, né? E há 2 anos atrás já estava programado para ter o censo. Na verdade, o IBGE tinha se preparado para tudo, né? Tudo pronto para começar o censo e devido à pandemia foi suspenso, né? Então nós tivemos aí 2020, 2021, também não conseguimos fazer exatamente por causa da pandemia. A pandemia atrapalhou bastante. Até hoje, o que eu percebo? As pessoas elas estão muito arredias, até por causa da pandemia. Então, aconteceu em 2010, era para ter acontecido em 2020, Isso. E aí, por conta da pandemia, houve essa postergação aí, foi postergado para que acontecesse em 2022. E as metas, como que estão as metas? Você mencionou que cerca de 3 mil, está com um déficit de mais ou menos 3 mil residências que vocês não conseguiram ter acesso. Mas existe uma porcentagem que o IBGE estipulou para a cidade ou isso tem que ser atingido na sua totalidade? A intenção é que seja totalidade, né? Sempre contar todos os moradores que existem, porque uma das missões do IBGE é retratar a realidade. Então precisa ter esse número o mais próximo possível, tá? O que impacta hoje, além dos domicílios vagos, são as recusas. As recusas é uma das coisas mais complicadas que existe. A recusa é o morador dizendo, não vou fazer, não quero fazer, não quer receber. Então ele fecha a porta, ele não quer, talvez porque ele não tem a informação da importância que é fornecer essas informações hoje para o IBGE. Então muita gente nem sabe isso, né? Ele simplesmente ou fecha até porque a porta e não quer receber você. E aí, o que acontece? Para isso ser transformado em recusa, vai ter uma insistência, né? O recenseador vai no mínimo 4 vezes lá. 4 vezes? 4 vezes. Ele fica lá batendo. Insiste 4 vezes? Exatamente. Mas é uma mais que os Correios. Os Correios vão 3 ainda para fazer uma entrega. Justo. E justamente, né? Depois vai eles ainda. As pessoas, elas têm até um receio, né? Porque passamos por um período pandêmico, né? Tem ainda casos do Covid-19. Então, por consequência, as pessoas têm ainda esse receio. Só que os nossos licenciadores, eles também recebem um álcool em gel, que eles podem carregar
com eles, recebem as máscaras, né, que eles podem estar aí voltando no posto de coleta para retirar mais, até porque a gente precisa que eles também estejam bem, né, para poder fazer essa coleta, para poder realizar esse serviço. O uniforme deles, eles são orientados, quando se aproximarem do cidadão, se aproximar de máscara, né? Eles podem andar na rua, mas quando eles chegam para a entrevista, eles estão de máscara. Eles estão de máscara. E são orientados para isso. A gente falou um pouquinho da identificação, né, do licenciador, e aí só voltando um pouquinho o que a gente já falou. Então esse é a identificação do recenseador. É o colete e a gente deixou até o bonezinho aqui. Exato, tem o boné. É o boné que o recenseador usa, é isso? Sim, justamente. E tem a bolsa também. Temos, a bolsa também? Mostra a bolsa também, olha lá. Ah, tá aqui. É o kit completo, né? É o kit completo do recenseador. A bolsa, boné, colete, DMC, né? Exato. DMC e máscara. Munido, protegido e pronto para ir para a rua, né? Agora, Newton, Thiago, o que acontece, por exemplo, se a pessoa se recusar? Ainda que haja essas 4 tentativas e ainda o supervisor que vai depois ainda. Exato. São 5 tentativas Exato. de coletar aqueles dados. O que acontece com aquele cidadão, com aquela cidadã que se recusa a atender o IBGE? Isso tem algum tipo de sanção? Como que é feito essa tratativa? Sim, bom, como já falamos aqui, o recenseador ele vai 4 vezes à casa da pessoa, né, para poder ter essa verificação de que de fato ela não quer prestar essa informação. Depois vai o agente censitário supervisor para saber o motivo, né, o porquê. Se houve alguma incongruência, se houve algum conflito entre o recenseador e o munícipe, né. Posterior a isso, a gente aciona a nossa ACM. Ainda tem a questão da oportunidade de fazer pela internet. Exatamente. Ou por telefone. Então, o IBGE ele vai sempre proporcionar a facilidade, né, para que a pessoa tenha as informações. Se não vai ser feito pelo recenseador, vai o supervisor. O ACM também vai entrar em contato. O ACM é o quê? O ACM? É o chefe do posto, né? É o agente censitário municipal, que é a pessoa que fica responsável pelo posto, no caso, no Parque das Crianças. Isso. Então, posterior à ida do supervisor, no caso eu, o ACM, que é o gerente de posto, ele também se desloca até essa residência para saber o motivo dessa recusa. 6 tentativas. São 6 tentativas. E posterior a isso, a gente aciona o nosso amigo aqui, o senhor Newton, para poder saber quais que vão ser as diretrizes. 7 tentativas. Só que lembrando que a coleta do IBGE ela é regida por uma lei, né? Uma lei que ela garante aí a fidedignidade do sigilo dos dados prestados e também a obrigatoriedade da prestação de informação para o IBGE, né? A lei ela é a Lei 5.534 de 14 de novembro de 1968, né? Então, qual é a sanção? O que acontece caso haja necessidade de eu ser notificado e de eu ser imputado nessa lei, né? Se eu não quiser, prestar informação para o IBGE. Se eu me negar. Depois de todas as coisas feitas, né? Exaurido todas as tentativas. As 7 tentativas. 7 tentativas. Oportunidades pela internet e tudo mais. E até ligação por telefone. Aí vai ter uma notificação. Apesar que quando a pessoa entra no estado de recusa, o recenseador informa. Olha, a lei está aqui, eles vão citar a lei, para que a pessoa fique ciente disso. Se houver visita de supervisor, vai citar a lei também. E a lei implica em 10 salários mínimos. Então, não é agradável, né? 10 salários mínimos. Exatamente. Bem amargo, né? Mas eu acredito... por exemplo, você bem falou agora a questão do sigilo dos dados que são prestados. Então, se há esse sigilo e se tem lei para que a pessoa ela seja obrigada a informar esses dados, não tem por que isso acontecer, além, como você bem disse, de exaurir todas as tentativas e ainda a possibilidade, se ela não quiser passar os dados para o recenseador, ainda a possibilidade de fazer pela internet, né, não deixa de ser aí um caminho para que ela tenha a seguir. Sim. Para que não chegue a esse ponto. Exato. E que não é a nossa intenção, né? Sim, a intenção de quem está nas ruas é justamente conseguir coletar o dado de forma branda, né? Porque precisa, né? Precisa de estar trabalhando, estar produzindo para poder receber, para poder... Ela fica com pendências também, né?
porque essas pendências vão implicar diretamente no título dela, por exemplo. Né? Sim. Implica isso. No título, além de uma possível multa de até 10 salários mínimos. Exato. CPF, por exemplo, fica ela não consegue prestar um concurso público. Todas essas coisas aí ficam implicadas. Porque a questão não é pagar, não é isso, né? A questão é prestar informação. E como tem uma força de lei sobre isso, e além dos benefícios que são gerados para o município. Então, quando o cidadão ele nega-se a prestar a informação, ele está prejudicando a sua própria vida. É justamente isso que eu ia te perguntar agora, Newton. Qual a importância desses dados para o município? Mas antes de entrar nesse assunto, você havia comentado nas nossas conversas aqui sobre quando a gente entrou na consulta para identificar o recenseador, apareceu lá que o posto de coleta dele, Francisco Morato, ativo. Isso. Então, só moratenses estão sendo contratados para serem recenseadores e recenseadoras aqui no município? Só moratenses. Exatamente. Só quem é de Morato, então, vai fazer a coleta de Morato. Então, atendam bem os nossos cidadãos e cidadãs moratenses. Seu Patrício, né? É a nossa gente. É a nossa gente coletando dados da nossa gente. E aí agora eu quero te perguntar, qual que é a importância desses dados, Newton, Thiago, para a nossa gente, para a população moratense de um modo geral? A gente sabe que isso é importante para o Brasil inteiro, mas especificamente para a nossa cidade, que além de ser os cidadãos moratenses que estão ali fazendo essas coletas e outros moratenses prestando essas informações, quais os benefícios nós podemos obter fazendo o censo aí na sua totalidade no município? Joia. Existem benefícios que são os diretos e indiretos. Por exemplo, eu estava até comentando com vocês aqui. Quando o IBGE vem contratar aqui, ele está gerando emprego. Sim. Né? Nós contratamos aqui, foram 158 vagas aqui, mais os ACS que moram aqui. Por exemplo, eu moro aqui, né? Sou coordenador e moro aqui. Então, já essa demanda de trabalho está sendo levantada para cá já, gerou emprego para a região. Esse é um ponto, assim, extremamente importante dentro do momento que se vive de tanto desemprego, né, que acontece. Agora, quando esses dados são informados, o cidadão vai lá e passa as informações, existe um repasse do governo federal, que é o FPM, que é dado para a cidade, tá, que é o Fundo Monetário de Participação, e ele é contemplado sobre a quantidade de cidadãos que moram aqui. Entendeu? Então, os recursos advindos do governo federal, eles têm relevância de acordo com o número de munícipes. Com o número de munícipes. E esses recursos, eles vão ser direcionados para onde? Vai ser direcionado para cá, para benefícios aqui. Isso pode entrar para a parte da saúde, infraestrutura, educação. Então, você deixando de dar essa informação, isso prejudica o próprio município. Esses recursos são de extrema importância, porque a gente sabe que Morato ainda não caminha com as próprias pernas. Sim, exatamente. Ainda é muito dependente desses recursos advindos do governo federal, do governo estadual, né, de emendas parlamentares. É isso que faz, né, com que o nosso caminho ele progrida. Né? Claro, além de uma boa gestão também, isso tem tudo a contribuir com a qualidade de vida dos munícipes aqui de Francisco Morato. Esse serviço do IBGE, ele possibilita políticas públicas, né? Igual a gente estava falando agora, o investimento em educação, investimento em saúde, investimento em infraestrutura, né? Muitas pessoas desconhecem o que é o IBGE ou falam, nossa, vocês passaram há tanto tempo que eu nem me lembro mais, né? Verdade. Tem até a música, né, que a gente estava citando do Racionais, que fala que o IBGE passou e nunca mais voltou. Mas justamente o IBGE, ele faz a coleta de dados, ele possibilita que esses dados sejam usados, né? E em todos os âmbitos, né? Por exemplo, o estudante ele usa o IBGE na escola, quando ele vai fazer o trabalho de geografia, né? O empresário ele usa o IBGE quando ele vai investir na cidade, né? O poder público ele usa o IBGE quando ele vai fazer políticas públicas. Então é de extrema importância que as pessoas prestem informação, que elas saibam que é um serviço relevante, né? E são que tipo de dados? Além do número de moradores, né, de uma cidade, quais mais dados que são coletados aí pelo IBGE? Existem pesquisas que elas são perenes, elas acontecem o ano inteiro. Por exemplo, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele é feito pelo IBGE. Também nós temos uma pesquisa de cartório que levanta nascimento, né, morte e casamento.
de todo o município. Você tem esses dados. Dentro do site do IBGE existe um dado chamado IBGE Cidades. Lá no IBGE Cidades você vai ver quantos moradores tem, você vai ver a dimensão geográfica. Falando aí, já vou entrando do aqui seu para ver. país, pode entrar, você vai ver lá. Francisco Morato. Tem uma pesquisa chamada PNAD contínua, né, que ela é contínua, fica aí de cada 3 meses sendo feita. Então tem a POF, que é uma pesquisa sobre organização familiar, que são feitas constantemente. Então o IBGE não faz só censo, né? Que o pessoal pensa isso, né? Sim. Há 10 anos atrás, agora apareceu de novo, estava hibernando. Não, ele continua, o IBGE é perene, faz as pesquisas das empresas da região. Todas as empresas, são escolhidas algumas empresas da região e elas dão informações sobre estatísticas, sobre preço. Então você tem aí demandas N dentro do site do IBGE que você pode usar. Por exemplo, vem uma empresa aqui que quer montar uma loja, por exemplo, McDonald's, vem para cá. Antes de vir para cá, eles acessam o site do IBGE para saber quantos moradores tem, para saber a renda per capita da população. E deu trabalho para vir esse McDonald's para cá, viu? Bom, a gente pode fazer propaganda, né? Falou, Não manda nem um Big Mac pra gente? Poderia, né? Poderia, né? Mas exemplo, né? eu acho que era uma solicitação grande, eu lembro. O pessoal pedia Burger King. Sim. Por que o McDonald's não vem para Morato? Por que o Burger King não vem para Morato? Por que o Habib's não vem para Morato? Agora, informação. Justamente a informação, por exemplo, essa percepção de que o IBGE só passa de 10 em 10 anos, ela é justamente a falta de informação, né? A falta de conseguir acessar essa informação. E a informação está aí, na palma da nossa mão, no nosso celular, né? Por exemplo, você agora está acessando o site do IBGE, que é super simples de se acessar, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam não acessando. Então, o PCA da inflação, que fala sobre eu já vou mostrar para vocês aqui o que eu estou pesquisando aqui no IBGE Cidades. Mas é importante que vocês saibam que qualquer pessoa pode ter acesso aí ao site do IBGE Cidades. É claro que eu pesquisei aqui de Francisco Morato. Pode falar, Newton. Por exemplo, a PNAD contínua, ela demonstrou que o desemprego caiu para 9,3. Está aqui já. Tudo no site do IBGE. Tudo no site do IBGE. Então você tem índice de inflação aqui. Tá? Você tem a inflação, para que as pessoas saibam, inflação é quando o preço de alimentos, combustíveis, de serviços, ele sobe ou baixa. Tudo isso é influenciado pela inflação. E tudo está no site do IBGE. Está no site do IBGE. E qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa tem acesso. Por exemplo, o PIB, né, que é a renda per capita das pessoas, está disponível aqui. Então, se você quer saber o PIB da sua cidade, você entra em IBGE Cidades. E foi o que eu entrei agora. E você vai saber. E aí tem tudo aqui, gente. Olha que legal. Informação. Depois vocês entrem, tá aqui, o site do IBGE Cidades. Aqui tem a nossa população estimada em 2021, 179.372 pessoas. Isso é uma população estimada de 2021. Na análise que vocês estão fazendo aí, a gente acredita que tem muito mais que 200 mil habitantes aqui na cidade. Será que a gente acredita? Nós estamos em quase 30% da pesquisa, são 42 mil habitantes já contados. 30%, falta 70%. Então você tem aí uma quantidade bastante para contar ainda, né? Eu não posso falar números assim, exato. Mas a gente tem a estimativa, né? Essa estimativa de 171 mil feitas em 2021 é uma projeção. Eu acredito, falando como moratense agora, tá? Falando como moratense, que isso é mais, mas a projeção... Eu também tenho essa impressão que é mais de 200 mil. Tem bastante gente em Morato. Tem muita gente aqui. Cara, Morato é muito acolhedor, cara. Aqui tem gente de todos os estados do Brasil, do exterior também tem gente. Uma coisa legal assim, que a gente está até pedindo, né? Morato tem muitas comunidades, né? Muitos lugares, muitos coletivos. Então, pessoas que são líderes de bairros, né? Até mesmo de igrejas e tal, que têm esse acesso à informação para passar essa informação, né? Para falar, olha... O IBGE vai passar. O IBGE vai vindo aí, atende o pessoal, recebe bem. Justamente. Não joga água nele. Não joga água. Não solta o cachorro. Não solta o cachorro. Se quiser oferecer um cafezinho, dar um bolo, não é obrigado não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas se quiser agradar também, é sempre bem-vindo, né? Sim. Claro, entendeu? Mas o importante é todos nós tratarmos bem os recenseadores e recenseadoras que foram contratados, que são da cidade, que são moratenses,
que estão aí fazendo essa coleta de dados tão importante, como a gente vem abordando aqui para políticas públicas. E esses dados são sigilosos, ficam disponíveis para todos vocês acessarem no site do próprio IBGE. E eu, só dando uma olhada aqui no IBGE Cidades, eu joguei aqui Francisco Morato, falamos um pouquinho da estimativa de população, que foi feita em 2021. O último censo, em 2010, era de 154.472 pessoas, e a densidade demográfica de 3.147,80 habitantes por quilômetro quadrado. 3.147, caramba. É bastante, hein? É pessoa por habitante, por metro quadrado, bastante, hein? Exato. A intenção toda agora desse censo de 2022 é retratar bem a realidade de Francisco Morato, porque cresceu bastante, né? A gente anda aí, vê os trens aí como chegam, né? Justamente. Deus, é muita gente. E é a missão do IBGE, né? Imagina se as recusas que é não receber o recenseador, falar, não quero fazer o censo e tal, isso vai impactar nesse número, né? Sim. Acaba prejudicando políticas públicas e todas essas coisas. Prejudicando ele e o vizinho, né? Falta da informação, né? Então, essa oportunidade que a gente tem de estar aqui falando, né, sobre isso, o próprio poder público, a prefeitura nos apoiando, né, o pessoal também do legislativo, que também tem nos apoiado, para trazer uma consciência, né, de que essas recusas elas precisam ser transformadas em questionários coletados, porque isso vai beneficiar diretamente o cidadão. Então, não é uma informação que está beneficiando só o governo, não. Sim. É uma informação que beneficia o cidadão. A população de modo geral. Isso, de modo geral. Ô, Thiago, e quantas perguntas são feitas, mais ou menos? Quanto tempo leva, em média, para que o recenseador consiga concluir um questionário na casa de um cidadão? Bom, temos basicamente 2 tipos de questionários, que é o questionário básico e o questionário de amostra. Certo. Né? Mas o recenseador, ele sabe qual questionário vai aparecer para ele? Não, ele não sabe. Por quê? Porque justamente é gerado pelo aplicativo do IBGE. Então, por exemplo, se ele chegar na sua casa e você falar, olha, eu quero responder o questionário básico, ele não vai poder falar, vai aparecer este, que é o básico para você. Então, é de acordo com o que o aplicativo De gera. acordo com o que o aplicativo gera. Mas e quantas perguntas tem no questionário básico e no questionário de amostra? No questionário básico são 26 perguntas e no questionário de amostra 77 perguntas. Né? E qual o tempo estimado? Não Então tem como... pode cair um, como pode cair o outro também. Exato. Não tem como eu pressupor e falar para você, vai demorar 5, 10 minutos. Tudo vai decorrer conforme você responde também, né? Conforme você interpreta a pergunta. Porque é uma pesquisa e essa pesquisa ela é autodeclaratória, né? Então, por exemplo, vai ter perguntas que você vai ter que pensar um pouquinho mais, né? Vai ter perguntas que você vai falar, nossa, qual que é a idade da minha esposa? Né? Aí você vai lá buscar a idade... A esposa vai te bater e você vai ter que voltar com o olho roxo para responder a gente. Vai pegar o documento lá. Vai pegar o documento. Sim. Então não tem como a gente falar, vai demorar 5, 10 minutos, né? Mas o ideal é que você, nesse período de coleta do IBGE, tenha ali separado tudo bonitinho, os documentos das pessoas da casa, para você saber minimamente a data de nascimento, o nome completo da pessoa, para poder viabilizar a coleta de dados. Perfeito. Bom, gente, nós tratamos de tantas coisas aqui relacionadas ao IBGE, né, para que serve, a importância dos dados coletados, né, o sigilo dos seus dados, também a identidade do recenseador. Nós falamos de políticas públicas, né, esses dados que geram e esses dados que também podem ser acessados por qualquer cidadão, por você, por mim, por todos nós, que ficam disponíveis no site do IBGE. São informações de extrema importância e é claro, gente, com tudo isso que a gente queria deixar bem claro para vocês é que recebam o recenseador, recebam a recenseadora na sua casa. São dados importantíssimos que ajudam o nosso país a crescer e desenvolver, mas principalmente o município em que nós estamos locados. Que no caso é Francisco Morato. Nós temos aqui pessoas moratenses, são recenseadores que trabalham, que moram na cidade e que estão fazendo essa coleta. Então recebam com carinho, de braços abertos, com educação. Não há necessidade de adentrar na sua residência caso você não queira, como bem colocaram aqui os nossos representantes do IBGE, o Newton e o Thiago. Vocês podem fazer a pesquisa do próprio portão, até por uma própria segurança de vocês. Tem a identificação dos recenseadores, tem a questão da máscara, todo o trabalho que é feito de treinamento por eles para que eles consigam lhe atender também e para que vocês consigam responder, claro, dentro do tempo imprevisto,
todas as perguntas que são feitas pelos nossos recenseadores. Newton, Thiago, para finalizar, o que vocês gostariam de deixar como destaque? O que vocês gostariam de destacar para a população que está nos assistindo? Joia. Receba o recenseador. A gente está insistindo nessa questão exatamente porque alguns acabam não recebendo por não tinham essas informações que hoje a gente está tendo aqui agora, né? Eu acredito que com essas informações fica muito mais claro o trabalho do IBGE e o impacto que isso causa na nossa sociedade. Então, o que a gente pede? Receba o recenseador na sua casa, não tem obrigatoriedade de ele entrar dentro da sua residência. Ele vai entrar se você convidar. Se você convidar, ele pode até entrar, mas isso pode ser feito no portão. Mas receba, se você tem dificuldade de durante a semana, eu trabalho, não tenho condições, faça um agendamento para final de semana ou faça um agendamento noturno e ele vai estar aí na sua casa visitando vocês, ok? Bom, o recado que eu gostaria de deixar é justamente receba o recenseador e entenda que o recenseador é gente da gente. Ele é o moratense que também acorda cedo para poder passar de casa em casa, que também tem as dificuldades dele, assim como todos nós. Então acolha esse recenseador como se fosse alguém da sua família, né? Porque muitas vezes é o seu vizinho, é o seu amigo que está lá. Então pense que quando você está respondendo o recenseador, você está fazendo com que ele leve essa informação e com que essa informação seja utilizada para a realização de políticas públicas, para a melhoria do bairro, para a melhoria da cidade, para a melhoria da condição de vida de todo o município. É isso. É isso. Obrigado, Thiago. Obrigado, Newton. Bom, fica aqui mais uma vez nosso pedido e a colaboração. Pode dar tchau. E a colaboração de todos vocês para que recebam os recenseadores e as recenseadoras que são moratenses e, é claro, vão estar aí prestando um grandioso e valiosíssimo serviço para a nossa comunidade, gente. Nosso muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Newton. Pode se despedir, fique à vontade do nosso público. É que tem que dar tchau para as meninas, senão elas vão ficar bravas, né? Então, um abraço para as nossas ACMs lá do posto, tá? A Simone e a Cristiane, que está sempre lá nos ajudando, todas as ACS e os ACS também de Francisco Morato e Franco da Rocha, porque a gente está lá também, e toda a nossa equipe de recenseadores dizer que eles são trabalhadores que acordam cedo e estão sempre dispostos aí. Obrigado aqui a vocês por cederem espaço, obrigado à prefeita Renata, né? E o Edu Guzmão também, que deu essa oportunidade para a gente estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho sobre o que é o censo. Valeu. Muito obrigado, pessoal, e obrigado pela oportunidade de me fazer presente. Muito bem, essa foi a nossa 6ª edição do Pod Prefs da Prefeitura de Francisco Morato. Nosso muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de compartilhar essa live, viu? Valeu, gente, nosso muito obrigado, beijos grandes para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau! Valeu!